Olá, tudo bem com você? Estou de volta aqui para fazer a recapitulação das principais notícias, principais posts, informações postadas nos blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br nas últimas 2 semanas. Só que antes de fazer aqui nosso apanhado geral das notícias, nunca é demais lembrar, que fica aqui meu convite para que você se inscreva no canal. Estamos chegando aí quase a 180 mil inscritos, graças a Deus. Eu fico muito feliz pelo alcance e pelo apoio também que você tem dado a esse trabalho voluntário que eu tenho feito aqui no YouTube. Também peço que você compartilhe esse vídeo, se gostar, e acione aí o sininho no canal para que você possa receber os avisos. Cada vez que eu postar um novo vídeo, você é avisado desse novo conteúdo, tá bom? Vamos lá então, começando aqui pelo blog criacionismo.com.br, que neste ano está completando 15 anos de existência, sim, faz 15 anos que eu inaugurei esse blog aqui, Criacionismo, e desde então tenho postado aqui muito material relacionado com ciência e religião, filosofia, apologética, ciência, enfim. Eu espero que você se beneficie desses conteúdos, especialmente para ajudar a solidificar a sua fé no criacionismo bíblico. E essas últimas 2 semanas foram bastante agitadas aí, no que diz respeito ao criacionismo, pela indicação do Dr. Benedito, que foi reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem uma formação aí bastante sólida, acadêmica. Ele foi indicado para ocupar o cargo de diretor da CAPES, essa agência de fomento à pesquisa. O fato é que Benedito é criacionista, defensor do design inteligente, e mesmo sem saber o que ele iria fazer nesse cargo, porque ele mal tinha sido indicado, a imprensa, especialmente a Folha de São Paulo e a Globo, começaram aí uma inquisição sem fogueiras, começaram a atacá-lo, a julgar que ele pudesse interferir nos currículos acadêmicos aqui no Brasil, pelo fato de ser o novo diretor da CAPES e também ser criacionista. Nada mais falso, porque a gente sabe que essa entidade não tem nada a ver com os currículos, E eu lembrei aqui no meu blog o fato de que César Lattes, sim, o grande físico brasileiro, quase Nobel de Física, que dá nome à maior plataforma de currículos do Brasil, ele era, podemos dizer assim, um criacionista, porque numa entrevista que ele concedeu a uma jornalista da Unicamp, e eu coloco aqui nessa matéria o link, inclusive, para o jornal da Unicamp, ele disse a ela que, quando ela perguntou o que ele pensava sobre a origem do universo, ele pediu que ela lesse o primeiro capítulo, partes dele, do livro de Gênesis, que estava ali, sobre a mesa da sala, ali na casa de Lattes. E ele então disse para a repórter, é nisso que eu creio. Veja que interessante. Se fosse hoje, com essa militância intolerante, com esse preconceito que há na imprensa e também nos meios acadêmicos, eu acho que Lattes não teria seu nome ligado a essa plataforma. Não seria respeitado como ele é, uma vez que já está morto, e talvez fosse também execrado, como está sendo Benedito, como tem sido outros cientistas, só pelo fato de dizerem que creem em Deus e creem no relato da criação. Eu aproveitei também toda essa discussão e postei aqui conteúdos úteis na atual discussão sobre criacionismo acirrada pelo Jornal Nacional, sim, porque no Jornal Nacional foi ao ar uma reportagem falando aí sobre Benedito e trazendo uma série de informações truncadas, de inverdades, desinformação, inclusive associando o criacionismo com essa ideia estapafúrdia da Terra plana. E eu então esclareço esse assunto aqui nesse post e coloquei aqui vídeos do meu canal em que eu falo sobre o que é criacionismo, as principais premissas criacionistas. Eu espero que isso ajude você também a se posicionar no meio dessa discussão, dessa polêmica toda. Publiquei também aqui a resposta da ABPC, que é a Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, que foi fundada aí pelo professor Dr. Cristiano da Silva Neto, um guerreiro do criacionismo, uma nota em que a ABPC se manifesta em relação a uma outra nota que foi publicada por uma entidade aí de biologia. Muito bom material, o Cristiano faz aqui bons esclarecimentos também com respeito ao que é criacionismo, e como essa discussão está fora de foco. Há biólogos evolucionistas céticos quanto à teoria sintética, nunca é demais lembrar também isso, que não há uma unanimidade 100% em relação à teoria da evolução, e nesse post aqui
há uma declaração do famoso biólogo Fukuyama, em que ele fala realmente que a teoria sintética da evolução ela é insuficiente em vários aspectos e pode ser sim questionada, não é um dogma inquestionável, né? Fundador da Sociedade Criacionista Brasileira, foi diretor da FAPESP, e eu relembrei aqui o fato de que anos atrás, Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, fundador e presidente, ex-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira, ele ocupou o cargo de diretor da FAPESP. Olha que interessante. E o site da FAPESP, que é uma agência que fomenta a pesquisa do estado de São Paulo, uma grande agência, respeitadíssima, no site da FAPESP está ali a biografia do Dr. Rui, e no fim da biografia é dito que ele é autor de obras que têm que ver com religião e ciência e um criacionista. Veja só, no passado não havia esse preconceito todo, não é? E quem quiser questionar a presidência e a diretoria da FAPESP, no tempo em que o Dr. Rui foi o presidente, foi o diretor, é só consultar a história e ver as conquistas que foi possível alcançar durante a gestão dele. E o currículo do Dr. Rui realmente é bastante invejável, né? Um homem de muito respeito no meio acadêmico, tem auditórios por aí em universidades que levam o nome dele e, no entanto, fundador da Sociedade Criacionista Brasileira. Veja só que interessante, né? Mais uma evidência aí de que você ser criacionista não quer dizer que você não possa ser um bom cientista, um bom pesquisador, um bom profissional. Criacionismo é racista? Ok, vamos falar de racismo. Eu achei muito infeliz um artigo que foi publicado essa semana por uma acadêmica, uma doutora em História, em que ela tenta relacionar criacionismo e racismo. E então eu faço o trabalho inverso aqui e mostro como na história do evolucionismo há vários episódios de racismo aberto, né? Inclusive no livro A Descendência do Homem, publicado por Charles Darwin, pouco depois aí do livro A Origem das Espécies, em que ele deixa muito clara a posição dele de que os negros seriam inferiores aos brancos. Então eu pergunto aqui, quem realmente é racista? Quem acreditava que na história evolutiva o branco seria mais evoluído, ou pessoas que creem que todos, brancos, amarelos e negros, vieram de um mesmo casal, portanto sendo uma raça apenas. Nós não temos raça branca, negra, nós temos raça humana, a espécie humana, e todos nós descendemos de um casal, Adão e Eva, portanto somos todos irmãos. Criacionismo não combina com racismo, muito pelo contrário. E o último post aqui no blog Criacionismo nessa semana, Dr. Rodrigo Silva refuta matéria sensacionalista antibíblica. O site da revista Galileu publicou uma nota sobre uma descoberta lá em Israel, em Tel Motza, que seria colocaria a Bíblia em dificuldades ou algo assim, porque parece ser uma descoberta que contraria a história bíblica. Dr. Rodrigo Silva está lá em Israel, eu enviei para ele essa nota, ele gravou um vídeo lá e refuta, né, de forma muito competente, clara, ele que é arqueólogo, doutor em arqueologia pela USP, ele então faz uma refutação que realmente mostra que a mídia secular muitas vezes aproveita aí detalhes, distorce essas informações, causa sensação para trazer descrédito a um livro que vem sendo respaldado pela arqueologia ano após ano. Vamos agora ao blog outraleitura.com.br. Nesse blog, só para lembrar, eu posto temas mais variados. No criacionismo, eu apenas publico temas que têm que ver com criacionismo, ciência e religião, mas no Outra Leitura eu me dou aqui, eu me permito, né, publicar temas mais variados sobre comportamento, profecias, cultura e por aí vai. É uma outra leitura do mundo que nos rodeia com a ótica, com as lentes do cristianismo bíblico. Documentário conta a história de família que viveu no regime comunista na Ucrânia. A palestrante adventista Svitlana, que é ucraniana, produziu aqui com uma equipe uma série em três partes, um documentário muito interessante, vale muito a pena assistir, em que ela fala sobre a infância dela, sobre a família que viveu no regime comunista ucraniano. Se alguém ainda tem dúvidas de que o comunismo ele é inimigo do cristianismo, precisa assistir a esse documentário, precisa ler, eu já falei aqui várias vezes, né, o livro da Casa Publicadora Brasileira com o título Ainda que Caiam os Céus, do pastor Mikhail Kulakov,
ele que foi preso no regime comunista, o pai, também pastor, foi preso, foram enviados para a Sibéria, sofreram horrores nesse regime que é intolerante e que tem problemas com o cristianismo. Então, aqui a Svitlana mostra como ela viver naquele regime. Tem cenas aqui muito inspiradoras, muito bonitas, que deixam claro que mesmo debaixo de uma perseguição ferrenha, os adventistas, os cristãos na Ucrânia, assim como aconteceu na Rússia também e em outros países da chamada antiga Cortina de Ferro, né, a União Soviética, como esses cristãos mantinham a fé vibrante, testemunhavam do amor de Deus, da verdade bíblica, mesmo sob risco de serem presos e terem assim privilégios perdidos. Assista, por favor, vale muito a pena. Ficou muito bom o documentário, uma qualidade assim incrível, e eu creio que você vai se inspirar com esse material. Continua aqui a série de textos do meu amigo Natal Gardino, pastor lá de Londrina. Uma ajuda aí para estudar a lição da escola sabatina. Já tem aqui o capítulo 3, o 4 e postei hoje o capítulo 5. São comentários breves e perguntas para motivar a discussão em classe. Lembro também que juntamente com esses comentários eu estou colocando vídeos de palestras muito interessantes sobre cada capítulo do livro de Daniel. Acesse esse material, leia, assista as palestras. Se você é professor de escola sabatina, tenho certeza que será um material muito rico para você aprofundar seus estudos. E se você é aluno, se você tem interesse pela Bíblia e profecias, também tenho certeza que será beneficiado por esse conteúdo. O que une nazistas, fascistas e comunistas? Olha só que interessante. Um pequeno artigo aqui publicado pelo meu amigo Bruno Ribeiro Nascimento, que é doutorando em filosofia pela UFRN e é professor de filosofia. E ele aqui brilhantemente mostra o que há de comum entre, repito, nazistas, fascistas e comunistas. Eu tenho dito que nós cristãos não precisamos abraçar nenhum tipo de ideologia dessas, nenhum desses ismos, basta que sejamos cristãos e nós então estaremos pregando a verdade e sem medo, né, de realmente misturar conceitos e ideologias que no fundo contradizem o cristianismo, né? O coronavírus, o aviso das autoridades e a verdadeira situação na China. E depois também falei sobre uma epidemia global derruba a economia e pode criar o caos. Essa preocupação com o vírus coronavírus lá na China, que está se espalhando pelo mundo, levou as bolsas de valores a despencarem, né, na semana passada. E isso nos faz pensar que realmente essas epidemias que são proféticas, lá em Mateus 24, por exemplo, isso é apresentado como um dos sinais da volta de Jesus, as epidemias, né, as doenças epidêmicas. Isso pode afetar grandemente a economia de um país e do mundo inteiro, inclusive, e também acaba acirrando aí os ânimos, criando medo, que também é um sinal, criando uma situação em que outras profecias rapidamente podem se cumprir. Leia esse texto, essa análise aqui, e você perceberá como realmente isso aí se encaixa nessa moldura profética. Divulguei aqui o React, a reportagem do Jornal Nacional sobre criacionismo. Sim, eu gravei um vídeo de cerca de 20 minutos, analisando em pormenores essa reportagem infeliz que foi veiculada no Jornal Nacional sobre a nomeação do Benedito, mas na verdade aproveitando aí para atacar mais um pouquinho o criacionismo. 2019, o ano em que a Casa Plana caiu. Eu fiz aqui uma retrospectiva das principais pataquadas, confusões protagonizadas aí pelo pessoal que defende a teoria do terraplanismo, que a Terra seria um disco plano, né, coberta por um domo sólido. Eu mostro aqui desde aquela FlatCon que foi realizada num evento da maçonaria, até outras confusões que mostram que realmente esse pessoal não se pauta pela verdade, pela ética, e eu faço aqui no final uma reflexão no seguinte sentido: será que os cristãos deveriam se envolver com esse tipo de confusão, com esse tipo de mentira, com esse tipo de coisa? Certamente não, não é? Pelos seus frutos se conhecereis a árvore, e nós não podemos nos relacionar com árvores que têm frutos podres. O que a Bíblia diz sobre identidade de gênero? Mais um vídeo aqui do pastor Eleazar Domini, que é um dos colaboradores do blog outraleitura.com.br. Um vídeo, como sempre ele tem feito, bem ao ponto, um vídeo curto, com considerações embasadas na Bíblia, e ele fala então sobre esse tema polêmico, mas de uma forma bem tranquila.
sobre identidade de gênero e linka lá no canal dele outros vídeos, inclusive do meu canal aqui, que tratam desse assunto também. Sexo, vantagens de esperar. Eu publiquei aqui o testemunho de uma mulher, publicado no site Mulher 7x7, em que ela fala sobre as vantagens de postergar a iniciação sexual. E por que eu resgatei esse assunto aqui? E também postei aqui abaixo, logo abaixo, um vídeo que está aqui no canal, que é um react meu à reportagem do Fantástico sobre esse mesmo tema, abstinência sexual. Porque o Ministério da Família está promovendo essa campanha. Não é que vão substituir o uso de preservativos e anticoncepcionais pela abstinência, é mais um item para tentar conter os números alarmantes de gravidez precoce na adolescência, de doenças sexualmente transmissíveis que estão se alastrando assustadoramente entre os adolescentes e jovens. Então, eu aplaudo essa iniciativa do Ministério da Saúde também, né, em parceria com o Ministério da Família, no sentido de orientar os jovens com respeito às vantagens de esperar para iniciar sua vida sexual, especialmente se puder fazer isso num contexto de compromisso, de romantismo, que é o casamento, né? Interessante que, embora a mídia secular esteja fazendo uma contra-propaganda, né, indo contra esse tipo de iniciativa, e depois essa mesma mídia hipocritamente se surpreende com os números terríveis, né, de doenças de DSTs e gravidez precoce, o governo está indo realmente na contramão disso tudo e promovendo essa campanha que tem que ver aí com abstinência, ou mesmo, na verdade o termo correto nem seria esse, né, mas sim retardar o início da vida sexual ativa, né? O ideal para nós cristãos realmente é que isso seja praticado na forma como o Criador estabeleceu. O Criador do sexo criou o sexo para que os seres humanos desfrutassem dele num contexto matrimonial. Isso está muito claro em Gênesis, no livro de Cantares, que é uma ode ao sexo matrimonial, ao sexo sensual e puro, né? Então, faria muito bem as pessoas pensarem nisso e perceberem que realmente aqueles que seguem as recomendações do Criador do sexo são muito mais felizes e satisfeitos, inclusive, com a sua sexualidade. E encerrando a semana aqui, as notícias da semana, Daniel 5, da arrogância à destruição. Postei hoje esse texto, mais um daqueles incentivos do pastor Natal, para que nós possamos estudar a lição da Escola Sabatina e aproveitar ao máximo esse conteúdo que tem sido uma bênção para a igreja. No próximo trimestre, inclusive, né, nós teremos aí uma outra lição muito boa sobre como interpretar a Bíblia. Realmente vivemos numa época em que há muitos concorrentes, né, celulares, séries, filmes, coisas que competem com o nosso tempo, competem com a Bíblia pelo nosso tempo. E nós precisamos realmente dedicar mais tempo à Palavra de Deus, a conteúdos que realmente edificam e nos aprofundarmos nesses conteúdos. Tenho certeza que nós vamos ganhar muito com isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui esse conteúdo, essa recapitulação. Como eu sempre tenho dito, é apenas para, quem sabe, motivar você a ir aos blogs e ali ler mais detidamente os conteúdos que lhe interessarem, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, desejo a você um feliz sábado e um grande abraço.